Olá, conversaremos agora sobre o registro de transações contábeis. Atividade de fundamental importância para a partir daí termos os conjuntos de informações apresentados sob a forma dos relatórios que nós já conversamos, balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração de fluxo de caixa. Especificamente nessa aula, vamos iniciar as nossas conversas sobre o registro de transações, enfatizando o uso apenas de contas patrimoniais, as contas que refletem a situação patrimonial fotografada no balanço. Em aula posterior, ampliaremos essa nossa visão, incorporando também as contas de resultado, que fazem parte da demonstração de resultado e que dialogam, conversam com as contas do balanço patrimonial, as contas patrimoniais. Nosso objetivo está então associado a registrar transações contábeis nessa nossa aula usando apenas as contas patrimoniais. Se vamos tentar entender a dinâmica do registro contábil, aí precisamos compreender que esse registro contábil, caracterizado pelo método das partidas dobradas, sempre vai se preocupar em apresentar a transação por meio desse denominador financeiro comum, quer dizer, o valor aí movimentado, e sempre destacando para esse valor movimentado qual foi a sua origem, de onde esse recurso veio, e qual foi o seu destino, para onde esse recurso foi. Toda e qualquer transação que afete o patrimônio, que aumente ou diminua o patrimônio, teria que ser então registrado. Só que a contabilidade vai preferir usar outras expressões para designar origens e destinos. Então, a contabilidade vai gostar de usar a palavra crédito para designar a origem e a palavra débito para designar destino, débito, destino. E qual é o cuidado que precisamos ter em relação a essa nomenclatura contábil? Que no dia a dia, na linguagem corriqueira, quando nós vamos colocar dinheiro na nossa conta bancária, geralmente falamos que vamos fazer um crédito na conta. Se vamos tirar dinheiro da nossa conta bancária, a linguagem usual do dia a dia diz que faríamos um débito. A gente tem que tomar muito cuidado porque a linguagem contábil usa com sentido invertido. Então, se vamos destinar, enviar dinheiro para a conta bancária, vamos fazer um débito, um destino de recursos. Agora, se por outro lado estamos retirando dinheiro da conta bancária, essa linguagem contábil vai dizer então que a origem foi a conta bancária, então tivemos um crédito na conta bancária. E para evitar confusões com o uso das palavras crédito e débito no sentido geral ou especificamente no sentido contábil, é que muitas vezes eu prefiro usar as palavras origem e destino. E se vamos efetuar o registro de uma transação, algo de fundamental importância que temos que ter aí o máximo cuidado faz referência ao chamado plano de contas. O que é o plano de contas? É a relação das contas, das gavetas ou caixas que vamos poder abrir para guardar a informação, para registrar a origem ou o destino. E quando fazemos referência apenas às contas do balanço patrimonial, aí estamos fazendo então referência às contas patrimoniais. Mais adiante, em outra aula, veremos que além das contas patrimoniais, podemos ter também as contas de resultado. Contas patrimoniais e contas de resultado dialogam à medida que o tempo flui e esse diálogo vai trazer uma série de novas implicações que conversaremos mais adiante. Então, aqui nós temos uma relação bastante simplificada de um plano de contas patrimonial com 4 contas. A conta caixa, a conta imóvel, a conta fornecedores e a conta capital. Quer dizer, 2 contas dos ativos, sendo uma conta do ativo circulante, a conta caixa, uma outra conta do ativo não circulante, a conta
imóvel. Temos uma conta das obrigações ou passivos, fornecedores, e uma outra conta do patrimônio líquido, a conta capital, ou se preferir, capital social. Para praticar, então imagine que tenhamos a necessidade de registrar a compra de um imóvel à vista. Se vamos fazer esse registro na contabilidade, aí vamos ter que identificar qual é a origem e qual é o destino do recurso. Nesse caso, se eu estou comprando um imóvel, eu posso entender então que o destino é o imóvel, a conta que nós temos apresentada aqui. Se eu estou comprando esse imóvel à vista, qual é a origem do recurso? Se é à vista, eu tirei esse recurso do meu caixa. Então, eu poderia registrar essa transação destacando o valor da operação e relacionando como conta de origem a conta caixa, como conta de destino a conta imóvel. A linguagem contábil vai querer, então, afirmar que existe um débito na conta imóvel, um destino do recurso para a conta imóvel, um crédito, uma origem desse recurso na conta caixa. Se vamos então registrar qualquer transação contábil, esse cuidado sempre teremos que ter, sempre ressaltar qual foi a origem e qual foi o destino. Considerando o mesmo plano de contas, formado por caixa, estoque, fornecedores e capital, então considere os seguintes exemplos. Primeiro exemplo, coloquei capital em espécie. Ao longo das aulas, nós fazemos uma apresentação simplificada dos registros contábeis. E aí, nessa situação, se eu estou colocando o capital em espécie, qual o destino do dinheiro? Espécie, que estaria na conta caixa. E qual seria a origem? A origem seria, então, o capital social. Se vamos fazer o registro, então temos origem no capital, destino no caixa. Próxima situação. Paguei fornecedores. Se eu estou pagando fornecedores, eu estou destinando a fornecedores recursos que estariam no meu caixa. Qual é o destino? A origem caixa, destino fornecedores. Próxima situação. Comprei estoque a prazo. Também, nessa apresentação simplificada das transações contábeis, nós não fazemos distinções entre mercadorias e estoques. Então, eu vou destinar o recurso para o estoque e quem financiou isso? Ora, a origem desse recurso foi o crédito que foi concedido por fornecedores. Então, eu teria a origem em fornecedores, destino, estoque. Se vamos mais adiante, também podemos ter transações em que mais de duas contas são movimentadas. Então, considerando um novo exemplo, a situação de uma compra de 400 em mercadorias, 20% à vista. Se vamos entender o destino, nessa situação, qual seria o destino? As mercadorias guardadas no nosso estoque. E no valor de quanto? De 400. Qual a origem desse recurso? 20% à vista. Então, 20% de 400 quer dizer que tiramos do caixa o valor de 80 e o que falta, 80% de 400 ou 320, obtivemos aí esse recurso junto aos fornecedores. Estou devendo a fornecedores. Então, nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho uma transação com duas origens, dois créditos e um destino, um débito. Em outro exemplo, eu vendi um terreno por 600, 30% à vista, 20% em 8 meses e o restante após 2 anos. Nessa situação, a origem do recurso é dada de forma objetiva e única, o terreno no valor de 600. E os destinos? Aí nós vamos ter três diferentes destinos. Uma parte do destino vai para o caixa, a parte à vista, 30% de 600 e 180. Uma outra parte irá para
outras contas a receber. Se é em prazo inferior a 12 meses de curto prazo, daí eu posso dizer então que 20% de 600 e 120 estaria indo para contas a receber de curto prazo, e o restante, quer dizer 50% ou 300, aí seria contas a receber de longo prazo, porque receberíamos após 2 anos. Então, nesse exemplo, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma origem, um crédito e 3 destinos, 3 débitos. Com isso, esperamos então ter alcançado aí o objetivo planejado para nessa nossa aula, que aí envolvia registrar transações contábeis usando apenas contas patrimoniais. Bons estudos!